Zona mista aqui, goleiro Cássio, para falar sobre essa vitória importante do Cruzeiro. E o Cruzeiro somando 3 pontos. Hoje era fundamental o Cruzeiro vencer, mas dá para se destacar a competição, né? Todo mundo brigando, o Cruzeiro vencendo bons duelos e conquistando 3 pontos importantíssimos. Cássio, boa noite. Boa noite a todos. Feliz pela vitória, feliz pelo desempenho do Cruzeiro. Acho que todo mundo lutou, brigou e a gente conseguiu uma vitória aqui. Agradecer a todo torcedor que conseguiu vir aqui, que se deslocar para poder estar aqui, veio apoiar. E eu acho que é uma resposta do time, né? Uma resposta que a gente precisava de uma vitória. Acho que ficamos em quarto e quinto momentaneamente na competição, né? E eu acho que a torcida espera isso, né? É muita luta, dedicação e o Cruzeiro na parte de cima da tabela. Mas feliz pelo comprometimento, feliz pela entrega de todo mundo e feliz por uma vitória muito importante. Chamou a atenção ali um choro, né? Um choro de alegria, de desabafo, de dor. Foi o quê, Cássio? Acho que um contexto geral. Primeiro eu vim para o Cruzeiro de alma e coração para ajudar o Cruzeiro. E eu não vim aqui para brincar, eu sou ser humano. Acho que esse choro representa muito a minha dedicação e empenho para tentar ajudar o Cruzeiro. E não estou fazendo isso para fazer média, não. Esse é meu perfil, que eu puder fazer, eu vou fazer, porque essa é a minha índole, meu caráter, de me dedicar 100%. E às vezes você não consegue fazer isso. Eu entendo as críticas quando a gente não consegue ganhar, quando não toma o gol, que acham que é crítica. Hoje eu consegui fazer grandes defesas, mas às vezes a gente não consegue fazer, acaba tomando gol e tá tudo bem a crítica. Mas a partir do momento que passa da crítica para a ofensa, para o desrespeito, acho que já passa um pouco do limite, né? E eu acho que não só no futebol, vocês também devem passar muito isso. A gente tá ficando doente, né? O ser humano, né, cara? A gente tá perdendo o limite das coisas. E eu acho que isso, quando entra para um caminho desse, a gente se perde, né? E eu sou um cara que brigo pelo melhor pelo futebol, por mais correto pelo futebol, mas você vender o Cruzeiro, que é o clube que eu defendo, com unhas e dentes. E às vezes você quer fazer o melhor e às vezes você não consegue. E eu não estou me eximando ou me vitimando. Eu acho que a crítica faz parte, sim. Não tem problema ser criticado. Até porque as pessoas criticam, até por tudo, porque as pessoas esperam que eu jogue em alto nível sempre. Mas é um choro de felicidade também pelo time, pelo empenho. Eu acho que esse tipo de situações ajuda a fortalecer mais o time. Nosso time hoje foi uma resposta muito boa, todo mundo lutando, brigando e o mais importante, o Cruzeiro acima de todo mundo. Acho que isso é o Cruzeiro, a gente está aqui para defender as coisas do Cruzeiro. O Pedrinho estava aí hoje também, todo mundo junto, veio aí, deu força para a gente e ajudou a ficar feliz. E a maior resposta que a gente pode é dentro de campo, fazer o melhor e sair com uma vitória a gente conseguiu hoje. O Cássio, sobre até essa questão de conseguir a vitória e buscar esse resultado, como você fez para, vamos colocar assim, absorver, você falou de algumas críticas, mas absorver tão rápido, né, o que aconteceu lá no Chile, para uma grande vitória hoje, fazendo boas defesas, 4 defesas importantíssimas, né, como gol. Suas defesas hoje valeram como gol. Mas primeiro eu sou um cara, creio muito em Deus, né, a gente tem Deus, a gente passa por atribulações, mas quando você tem Deus, você pega e tudo tem um propósito. Eu creio muito nisso. Tenho uma esposa que me ajuda muito nesse sentido, a Janara, os meus filhos, Maria Luísa e o Felipe. E a gente tem que se apegar, e principalmente eu tenho que ser muito grato a todo o Cruzeiro aqui, o pessoal que trabalha no Cruzeiro. Tenho que ser grato ao Pedrinho, ao Mister, que foi muito importante, e a meus companheiros de trabalho. O Fagner nem se fala, que ele já me conhece muito bem, de muito tempo a gente se conhece, mas assim, todos os jogadores, mostrar que o Cruzeiro tem pessoas de caráter, são pessoas que são líderes. E cara, por mais que às vezes as coisas não sejam fáceis e às vezes a cabeça às vezes não fica legal, porque faz parte, é o comprometimento, cara. Eu tenho um compromisso com o Cruzeiro. Eu vim aqui para ser vencedor no Cruzeiro. Eu vou passar por momentos difíceis, vai passar, mas eu não posso, por mais que passem momentos difíceis, eu baixar minha guarda. Eu vim aqui para ajudar o Cruzeiro. E a gente ganhar jogos em busca de títulos. Claro que eu entendo também que se criou uma expectativa muito grande da torcida, teve um investimento muito alto também, mas a gente tem que ir passo a passo, tem que ir todo mundo junto. Eu acho que, se tu for ver assim, o Mister, já todo mundo está entendendo a ideia do Mister. É um cara que tem extremo comando e respeito do time, e todo mundo respeita, mas
Cara, são situações da vida e a gente tem que seguir em frente, tem que ter a cabeça erguida e graças a Deus hoje conseguiu não, todo mundo se entregou 100% o máximo e a gente conseguiu uma vitória que ajuda, deixa o Cruzeiro numa situação boa no Campeonato Brasileiro, pelo menos. Vitória da confiança. Muito bem. Vitória da confiança. Muito bem, Valu. Tá aí o Cássio, daqui a pouco o Fagner. Já vamos ouvir o Fagner daqui a pouco também, mas antes a gente vai falar do Cássio aqui. Que belo desabafo, né? As lágrimas ali assim que terminou o jogo, a gente via que ele estava realmente muito... aquela mistura, né, de alegria, de tristeza, de sentimentos ali. E eu vi até algumas pessoas falando, mas o Cássio está muito instável emocionalmente. Eu imagino que durante esses últimos dias que ele recebeu críticas pesadas, alguma dessas críticas afetou bastante. E eu não acho que essa crítica tenha sido da torcida. Porque cobrança de torcida, o Cássio está bem acostumado, né, mano? É por aí, Emerson. E a gente, através aí do Cássio, acho que fica um pouco mais claro que o futebol não é porque você tem mais experiência, que você já é um jogador mais maduro, que você não tem pressão, né? Ou que não pode se incomodar com alguma coisa. Acho que existe um reconhecimento do próprio jogador de que ele, né, em 2025 tem sim momentos instáveis, o Campeonato Brasileiro não foi aquilo que eles desejavam, a Copa Sul-Americana também não, e no Campeonato Brasileiro é difícil muitas vezes a gente não falar que existe pressão, né, ou que não existirá pressão. Eu acho que quando ele chora e consegue, no choro, desabafar, de alguma maneira também isso é bom para ele. Eu acho que é uma reflexão que nós, jornalistas, precisamos fazer. E o torcedor, né, de uma maneira geral, acho que saber também a gente ter um pouco mais cuidado na hora da gente fazer as nossas ponderações, as nossas avaliações. E ele também, né, entender que as críticas, elas são para o jogador Cássio, né? E aí nada tem a ver com o lado pessoal do atleta. Mas, assim, acho que resume bem a pressão vivida por jogadores, né? E aí eu não falo só do futebol, né? Por atletas de um modo geral. Eu acho que quando a gente fala sobre a questão de goleiro, né? Quando ele vai bem, muitas vezes ele não fez mais que obrigação, né? E quando ele erra, ele vira um vilão. Acho que é um pouco disso que acabou acontecendo nesses últimos jogos com o Cássio. Mesmo a gente reconhecendo que ontem ele fez a diferença e o Cruzeiro, para mim, ele só conquista a vitória muito em função daquilo que ele desempenhou dentro do campo. Mas, de uma maneira geral, a posição de goleiro, por ele ser o último defensor de dentro do campo, se ele falha, muitas vezes não tem quem corrige o erro dele, né? Diferente de outras posições dentro do campo. E isso automaticamente o coloca em momento de pressão, de cobrança a cada lance. Então, assim, não é nem só sobre a vitória ou sobre derrota, mas em todas as fases do jogo, muitas vezes se vive uma pressão. Então, acho que é bom, acho que serve de alerta para a gente, aí eu falo no caso dos jornalistas, para a gente ter um pouco mais de cuidado nas nossas avaliações, nas nossas ponderações. E acho que ele reconhece muito do que está vivendo o Cruzeiro, mas em um momento dele na fala é o que mais me pegou, que ele fala, precisamos de todos unidos, e precisamos ir todo mundo juntos, né? Então, assim, não é porque ele fez um bom jogo que se talvez o próprio Christian não tivesse feito gol, qual placar nós teríamos? Então, assim, acho que o futebol é isso, é coletivo, é união, e o Cruzeiro precisa exatamente disso. Ninguém vai conseguir manter uma regularidade dentro de uma competição se não for no jeito coletivo. Todo mundo precisa estar empenhado a ajudar o Cruzeiro acima de tudo, e ele preza por falar nisso, né? Na fé que ele tem, na família também que o ajuda, mas também nessa união do grupo. E tomara que continue dessa forma, Emerson. Uma fala muito legal do Cássio, né? Na verdade, as falas dele pós-jogo foram muito interessantes, com uma postura de líder, né? O Cássio chegou para ser, de fato, um líder dentro desse elenco, não à toa. Ele foi a primeira contratação da gestão Pedrinho, né? Chegou com o aval do dono e tudo que ele construiu no Corinthians, de alguma forma, acaba respaldando ele para ser uma referência dentro do elenco.
mas obviamente que ele precisa criar a sua própria história no Cruzeiro. Eu, obviamente, torço para qualquer jogador que esteja vestindo a camisa do Cruzeiro, né? Se tá vestindo as 5 estrelas, é uma obrigação torcer pro bem desse jogador, afinal de contas, se ele render bem, o Cruzeiro, consequentemente, vai ser beneficiado com isso, né? Mas quando a gente percebe que tem alguém comprometido, que tem alguém com gosto de estar no Cruzeiro, acho que a torcida fica ainda maior. E é o caso do Cássio, né? É um cara que, desde o início, sempre respeitou o clube, respeitou a torcida, por mais que em alguns momentos, pelo menos para mim, falte um pouco mais de autocrítica por parte do Cássio, é um cara que é irretocável nesse comportamento enquanto atleta, se mostrou assim na carreira e no Cruzeiro não é diferente. E espero que as boas atuações possam se tornar mais constantes, né? Eu acho que esse é o grande ponto em relação ao Cássio, que ontem não foi a única grande atuação dele com a camisa do Cruzeiro. O Cássio já teve algumas atuações bem significativas, bem importantes, principalmente em 2024, mas tem alternado muito em 2025. Isso para um goleiro que acaba dentro de campo servindo como referência, fica muito exposto pela posição, isso é muito natural, acaba que é complicado, né? Então, se a gente fala de um Cruzeiro que tem a necessidade de ter uma sequência de vitórias, o Cássio também tem a necessidade de ter uma sequência de boas atuações. Tomara que, a partir desse jogo contra o Vasco, a história dele no Cruzeiro possa mudar nesse sentido, né? Então, acho que é um cara que está devidamente maduro para estar lidando com as críticas, né? E crítica é algo muito natural, ainda mais quando se trata de grandes clubes. O Cássio passou por grandes clubes, mais uma vez está em um gigante do futebol brasileiro e ele vai receber isso, né? Mas a partir do momento que se torna uma ofensa, uma perseguição, aí já não cabe. As críticas, como a Amanda falou, são quanto ao Cássio como atleta. E se a gente olhar, por exemplo, o que ele fez antes do jogo contra o Vasco, ele sim merecia críticas, né? Porque teve um papel determinante para que o Cruzeiro saísse derrotado do Chile, mas deu uma resposta muito positiva contra o Vasco da Gama, e aí fica a expectativa para que ele no Cruzeiro possa ser capaz de criar uma grande história. Para isso, vai precisar ter boas atuações em sequência, senão volta e meia vai acabar convivendo com críticas, né? O que acaba de alguma forma minando a confiança do jogador. Desde o ano passado e a chegada do Cássio, eu tenho tentado fazer um trabalho comigo mesmo, né? De analisar a partida após partida do Cássio para não esquecer quando ele vem acabar falhando, assim como foi ano passado, mas falando propriamente desta temporada, né? Nas últimas 11 partidas do Cruzeiro, eu tenho feito esse trabalho de sempre lembrar as boas partidas do Cássio, porque na última semana ele falhou por 2 vezes seguidas e falhas que ele não pode ter. Inclusive, ele fala sobre a expectativa. A expectativa é justamente sobre o Cássio, diante do grande goleiro que ele foi no Corinthians e agora precisa construir no Cruzeiro. Porém, as 2 partidas contra o América no Mineiro, apesar do Cruzeiro ter sido eliminado, muitos torcedores acabam esquecendo. Mas no jogo do Mineirão, se não fosse o Cássio, o Cruzeiro não teria sequer empatado. E no jogo do Independência, nem precisa falar em relação ao que ele fez, que inclusive, mesmo diante de toda a bagunça, quase que o Cruzeiro consegue avançar a final muito por causa do Cássio. Na estreia contra o Mirassol, se não fosse o Cássio, o Cruzeiro não teria vencido o Mirassol no Mineirão. E não foi só a defesa do pênalti do Reinaldo, mas também defesas importantes durante a partida. Aí depois veio a derrota contra o Inter, que apesar dos 3-0, eu não vi nenhuma culpa nos gols no qual ele tomou, um jogo totalmente atípico, com a expulsão do Jonathan Jesus de forma injusta aos 19. Logo depois, contra o São Paulo, não foi tão exigido, mas quando foi exigido, na minha opinião, fez boas defesas, inclusive tentaram atrelar aquele gol que ele tomou do Ferreirinha, uma falha dele, que na altura eu não vi. E depois disso teve as derrotas na Sul-Americana para o Muxuque Runo, União Santa Fé, que também nas derrotas é difícil ver, mas contra o União Santa Fé na Argentina. Se não fosse o caso, o Cruzeiro já estaria perdendo desde o primeiro tempo. E contra o Muxuque Runo, o Cruzeiro, se não fosse o caso também, teria tomado não só 2 gols, porém mais de 2 gols. Teve também aí o jogo contra o Bahia, em que ele não foi exigido, grande partida do Cruzeiro, e aí vieram as 2 falhas, bizonhas, contra Bragantino e Palestino, e mais uma bela atuação contra o Vasco. Eu vou fazer esse trabalho de lembrar, Caramujo, porque ele falhou sim,
Mas para me ajudar, inclusive, quando na sexta-feira foi feita mais uma vez a pergunta, muito baseada na torcida, que quando o Cássio falha, já traz à tona, né? Cruzeiro tem que ir em busca de outro goleiro, e esse trabalho que eu faço é justamente para basear quando chegar momentos críticos como esse. Não que não possa trazer as críticas, como eu trouxe também, mas quando foi me perguntado na sexta-feira, depois de mais uma falha, se precisaria contratar mais o goleiro, eu mais uma vez, lembrando essas últimas atuações também de boas defesas, eu falei que ainda não achava necessário. Queria que talvez poderia sim oportunizar o Otávio, dar minutagens em algumas partidas. Mas eu confio ainda no Cássio. Então é bom a torcida fazer esse trabalho, porque o Cássio é um cara que, da forma como ele deixou o Corinthians, principalmente a mídia tradicional, bate muito no Cássio esperando sempre uma falha dele. E quando ele falha, também muitos torcedores se deixam ser pautados por essa mídia, que só espera o Cássio falhar para criticá-lo. Então, assim, que bom que ele fez mais uma boa partida. Quem estava defendendo a saída do Cássio também tinha os seus argumentos, principalmente diante das duas falhas, né, as últimas. Mas é bom fazer esse trabalho do torcedor do Cruzeiro, pensando dentro do Cruzeiro, nós que acompanhamos o dia a dia, partida após partida, e não somente quando ele falha, para a gente justamente, quando basear-se nas nossas análises, não ser tão injusto assim. Nas 11 partidas, os 7 delas, o Cássio foi importante diante da análise que eu fiz aqui. Falhou em duas, e contra Bahia e contra Inter, na minha opinião, ele não foi exigido. Pois é, o Cássio carrega aí algumas falhas decisivas da temporada passada, especialmente na final da Sula, né? Que é impossível a gente esquecer, mas esse ano, assim, tudo parecia que a coisa estava caminhando bem, e aí tivemos o jogo contra o Bragantino, um erro de saída de bola com os pés, e depois a falha crassa, né, no jogo contra o Palestino. Mas é aquele negócio, gente, o Cássio demonstrou alguma reação. E a defesa que ele faz, eu estava até vendo o lance de novo, que eu também achei que era o Felipe Coutinho, Caio, mas foi o Vitor Luiz, né? O jogador que cabeceia aquela bola que o Cássio faz a defesa mais impressionante. E é um lance assim que a gente vê a velocidade. Teve até alguém que mandou no chat aqui que estava do lado do campo, e o lance foi comemorado como um gol, que foi o Mentes Brilhantes. Na hora a defesa foi como um gol. Aquela defesa ali, eu me arrisco a dizer que se o Cruzeiro toma 1-0, a possibilidade da gente virar o jogo era remotíssima, né? Porque aquela defesa, pelo nível de dificuldade e tudo mais, é uma defesa para quem diz, por exemplo, o Cássio não consegue mais jogar, não tem mais condição física. Foi uma defesa de uma explosão, de um posicionamento, e até na forma como ele conseguiu tirar a bola do outro atacante do Vasco, que estava para o rebote, né? Foi, assim, uma das grandes defesas desse campeonato brasileiro. Tomara que seja, digamos assim, que ele não seja tão exigido, né? Mas tomara que quando precisar ele consiga dar esse tipo de resposta, porque eu acho que ninguém torce contra o Cássio, né? Nenhum cruzeirense torce contra o Cássio. A gente quer que ele faça o melhor trabalho possível, né? Com certeza, e a estabilidade do goleiro, ela é sentida, ela é repercutida nos outros jogadores dentro do campo, né? E quando você faz esse tipo de defesa, acho que você já mostra e passa confiança aos demais jogadores, né? Então, assim, da mesma forma, quando não acontece, quando é da maneira negativa, você traz o adversário para cima de você, né, para essa pressão, para ser testado mais vezes. Quando você é estável, você já mostra também, dá uma espécie de cartada para o adversário, né? Opa, peraí, aqui tem segurança. E tudo que o Cruzeiro precisa nesse momento difícil, é trazer a segurança necessária para a partida. Eu continuo dizendo, não foi uma das melhores partidas do Cruzeiro. Tecnicamente, para quem acompanhou o jogo e que não era torcedor nem do Vasco e nem torcedor do Cruzeiro, não foi um jogo interessante, né, ao torcedor do futebol. Mas, independente disso, acho que o Cruzeiro fez um jogo muito honesto. Honesto nesse sentido. Quando necessitou e quando precisou de testar, por exemplo, o Cássio deu boa resposta. Quando o Cruzeiro conseguiu um encaixe melhor dentro do jogo, sendo mais disciplinado, e conseguiu na segunda etapa, principalmente, colocar um nível mais equilibrado, o lado esquerdo com o lado direito, o Cruzeiro se tornou uma equipe mais promissora dentro do campo. Então, acho que foi um jogo justo, um jogo honesto. Ainda longe de brilhar os olhos, tecnicamente falhando, mas o Campeonato Brasileiro é isso. Será que nós vamos precisar brilhar os olhos para vencer?
Ou será que dá para vencer mesmo sem ser brilhando os olhos? Então, acho que foi um pouco disso que aconteceu. É uma competição de regularidade e é uma competição longeva. Você precisa ser estável dentro da competição. E essa estabilidade passa um pouco por isso. Mesmo em um momento técnico não tão bom, o Cruzeiro deu uma resposta positiva conquistando os 3 pontos. E isso, para mim, é muito válido.